Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje conosco Sandro Infantini, o Sandro que é mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica, engenheiro formado pela Unicamp. Ele também é sócio da Arquitetura Humana, uma empresa que é especializada em gestão de pessoas e formação de líderes. Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Estevão, eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Pô, muito legal. Sandro, me conta uma coisa, o objetivo do programa é contar histórias de pessoas que deram a volta por cima, que viraram a mesa, empresários que se reinventaram. Eu imagino que na sua profissão você deve ter lidado com vários tipos de empresários que passaram por isso, líderes e tudo mais, né. Mas começa um pouco falando um pouco de você, né, do seu mercado, da onde você veio, como é que é essa questão de formação de líderes e times de alta performance. Conta pra gente um pouco. Na verdade, Estevão, eu comecei trabalhando, me formei em engenharia, como você falou, mas o início da minha carreira eu acabei atuando muito na parte comercial e na parte de qualidade. E o que tinha muito de comum nessas áreas? Era lidar com pessoas. Então, na área comercial, eu tinha muito contato com clientes, e na área de qualidade, eu trabalhava muito com contato com montadoras. Na época, eu trabalhei na Bosch por um bom tempo, então eu tinha muito contato com as pessoas, e isso me encantava. Tá? Além do que a formação da equipe, à medida que fui passando a minha carreira, eu comecei a montar umas equipes. Então, esse era um assunto que me agradava bastante. Num determinado momento, eu tive uma grande mudança. A pessoa que é sócia minha hoje, que abriu a Arquitetura Humana há 33 anos atrás, ele resolveu abrir uma outra consultoria na época. Ele convidou um americano, que era uma das pessoas que desenvolveu uma metodologia que chamava Six Sigma, Lean Six Sigma, na década de 90, e eles resolveram abrir uma consultoria no Brasil, e me chamaram para participar disso. Então, eu acabei saindo desse segmento com empresas grandes para começar a empreender. Os dois não atuavam diretamente, quem conduzia a consultoria era eu. E aí a consultoria foi crescendo e eu acabei me aproximando mais ainda dessa parte de pessoas. Eu que já gostava da parte de atendimento ao cliente, liderar a equipe, lidar com clientes de maneira geral, eu comecei a me se aproximar nisso em dois sentidos. Primeiro, que à medida que a gente foi, uma das atuações nossas era formar as pessoas nessa metodologia de Six Sigma. Era uma formação bem intensa, que era muito baseada em resultados. E a gente foi vendo que, usando uma ferramenta da outra empresa desse meu sócio, a Arquitetura Humana, que é a ferramenta PI, é uma ferramenta que mede o perfil comportamental, a gente conseguia selecionar melhor as pessoas que iam dar certo ou não. Me lembro até que uns 15 anos atrás eu fui num congresso nos Estados Unidos mostrar um estudo que mostrava que provava que certas características comportamentais aumentavam muito a chance da pessoa dar certo nessa função. Além disso, eu comecei a ver que no dia a dia, além do treinamento, a pessoa tinha que conduzir projetos internos. Essa questão de ter uma capacidade de soft skills, ter uma capacidade de liderança, saber dosar um pouco o relacionamento, afetava mais do que o próprio conhecimento na metodologia, em estatística, esse tipo de coisa. E também o meu sócio, vendo que a gente tinha um bom conhecimento nessa parte de estatística, ele me pediu para fazer algumas avaliações. Então ele falou: "Olha, será que vendedores com determinadas características comportamentais vendem mais? Será que determinados motoristas de ônibus com determinadas características comportamentais têm menos acidentes, têm menos pontos na carteira?" Então a gente começou cada vez mais a usar essa parte de estatística na parte de gestão de pessoas. E o assunto me encantou ainda mais, Isso como como consultoria. consultoria. Então, Mas assim, parceiro, eu não atuava nessa não tá. parte, eu era parceiro dele. E aí, como é que você é meio que uma modelagem, né, você modela as pessoas, como é que funciona essa ferramenta de não o PI é uma delas, né, mas como é que funciona esse método de estatisticamente descobrir os perfis das pessoas? Como é Conta um Então, pouco. tem algumas ferramentas que elas são capazes de, com poucas perguntas, tá, elas levantarem o perfil comportamento das pessoas. Tem ferramenta que demora 40, 50 minutos para você preencher. No caso do PE, em média, as pessoas gastam 7 minutos. Mas não tem limite, se quiser gastar 10, 15. E aí, com as respostas das pessoas, eu consigo entender uma série de comportamentos que estão associados ao trabalho deles, tá? Então, são comportamentos, principalmente comportamentos importantes para o ambiente de trabalho. Uhum. E aí, com esses comportamentos, a gente consegue fazer uma série de coisas. Primeiro, a própria pessoa reconhecendo mais o seu perfil, ela aumenta o autoconhecimento. Às vezes você fala: "Mas todo mundo se conhece". Na verdade, não é bem assim. Tem um artigo muito interessante de alguns anos atrás da Tasha Eurich, que ela mostrava que um artigo que saiu até na Harvard Business Review, que ela mostrava que 90% das pessoas respondem que elas têm autoconhecimento. Mas aí ela pegava um grupo grande, essa pesquisadora, e ela fazia um teste dela para confirmar se a pessoa tinha autoconhecimento, e fazia uma entrevista longa com pessoas em volta.
de quem falou que tem Pra falar, ó, autoconhecimento. o que ela tá falando sobre ela faz sentido, né? Então, o índice, na verdade, de pessoas que têm autoconhecimento variava de 10 a 15%. Então, vamos lá, 90% acha que tem, 10 a 15 tem de fato. Então, por que isso acontece? A tendência é a gente achar que a gente é o padrão no comportamento. Tá? Então, eu posso ser muito impaciente, mas eu só considero impaciente quem é mais impaciente do que eu. E considero todo mundo que é menos impaciente que eu mais paciente. Então, a hora que você coloca numa régua comum, isso já ajuda no autoconhecimento, primeiro ponto. Outra coisa, à medida que eu me conheço, eu começo eu tenho a possibilidade de melhorar meu relacionamento. Seu perfil pode ser diferente do meu. Num primeiro momento, isso pode ser um choque, mas à medida que a pessoa vai se conhecendo e conhece o perfil das outras, ela vai ver que essa diferença também é muito eficiente para você fazer coisas que eu não sou bom para fazer e gostar de fazer coisas que eu não gosto de fazer. Então, melhora o relacionamento. Isso pode ser de um colaborador com outro, pode ser de um colaborador com o líder, pode ser alguém que você está contratando para a tua organização. Tá? Então, também tem esse aspecto. Um outro aspecto que ajuda muito quando eu conheço o meu perfil comportamental é eu ver se a atividade, o que aquela função, os desafios que ela tem, estão aderentes aos meus comportamentos. Em geral, se eu sou, por exemplo, uma pessoa extremamente reservada, muito mais quieta, eu vou trabalhar numa área comercial, que eu preciso ter muito relacionamento com as pessoas, aquilo eu vou ter que fazer por atitude e não por aptidão, porque eu gosto. Se for eventualmente, eu consigo fazer bem. Se não for eventualmente, aquilo vai me encher no saco, literalmente. Então, também me ajuda a me colocar numa posição em que exige comportamentos que de fato eu já tenho. Óbvio que nunca vai ser 100%, mas facilita. Tá? É aquela máxima, né? Não transforme um bom contador num péssimo gerente de contabilidade. Isso aí. Às vezes ele simplesmente não tem aquela aptidão para fazer aquilo e para ele tá ok É isso ali, aí. né? A energia que a pessoa tem que despender quando ela faz algo que ela não tem aptidão é muito É grande. isso aí. E eventualmente ela vai acabar saindo, desistindo ou não performando. E aí você acaba colocando um É. funcionário numa situação ali de até de constrangimento, porque Hum, ele não vai conseguir performar, não vai te exatamente. entregar o que você está precisando. Não é culpa dele, é culpa de você como gestor que não conseguiu identificar aquilo e vai perder um bom funcionário. É isso aí. Isso que você falou é muito importante. A gente tem hoje mais ou menos 250 empresas que usam a ferramenta no Brasil, de porte diferente, de 10 a 40 mil funcionários, tá? E a gente nota muito isso que você falou. Você deu um exemplo, que é um exemplo clássico. Às vezes você pega um cara da parte de contabilidade, mas você pega um cara também da parte de TI, às vezes ele é excelente programador. Não quer dizer que ele vai ser um bom gerente de TI. Tá? Você pega uma pessoa na área de engenharia, também é muito comum. Às vezes um excelente engenheiro não vai ser um bom gerente de engenharia. Então a gente vê isso com frequência. Com agravante, Estevão, as novas gerações tendem a ter menos tolerância a ter que trabalhar por atitude. Elas dão valor maior em trabalhar em coisas que elas já têm dom, elas gostam de Trabalhar fazer. por atitude. Qual que é a diferença? Trabalhar por atitude. Eu faço porque eu preciso, porque necessito, porque eu tenho boletos motivacionais, eu tenho que pagar conta. Mas não Uhum. é algo que anda na minha natureza. Por aptidão é aquilo que eu gosto. Então, se eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de lidar com gente. Então, se eu trabalho numa função que eu converso muito com as pessoas, que eu lido com o público, eu lido com o cliente, eu lido com colaboradores, eu consigo aproveitar essa minha capacidade de influenciar, de escutar, de falar, eu vou me sentir bem. Você me botou para ser um contador quieto, se eu tiver que ficar muito tempo daquele jeito, sentado, fazendo análise, sendo mais reflexivo, eu vou fazer por atitude, mas não porque eu tenho aptidão para aquilo, é porque eu preciso. Hoje as pessoas estão menos tolerantes a fazer isso por atitude, Na tá? minha época, meu pai me forçou praticamente a fazer Era comum. engenharia naval e era horrível. Eu não tinha aptidão nenhuma, nem atitude, nem tolerância, nem nada. Exato. Me arrastei ali naquele curso. Exatamente, era muito comum. No meu caso foi a mesma coisa. Meu pai falou: faz engenharia, depois você decide o que você vai fazer da vida. Tá? Então era muito comum esse tipo de coisa. E aí o que a gente nota também essa questão da atitude, trabalhar muito tempo a atitude, para algumas pessoas elas vão fazer o que você falou, dependendo do perfil dela, ela vai sair rápido, você vai perder às vezes um grande potencial na organização. E tem gente que às vezes tem um pouco mais de dificuldade para fazer mudança, ele não sai, mas ele vai ficando estressado, ele vai tendo burnout, uma série de outras situações que também não é ideal, porque a performance dele cai e pior, somatiza. É impressionante como você tem um percentual alto de pessoas que somatizam porque elas nem sabem exatamente por que tá ruim, mas ela tá incomodada, ela não consegue fazer porque ela tem que usar um comportamento que ela não tem frequentemente. E essas e outras ferramentas, o PI ou outras, nos dão, na verdade, meios de mapear o perfil dessas pessoas. Isso. Tem alguns perfis. Como é que são níveis de perfil? Como é que são Na verdade, divididos? as ferramentas são diferentes, tá? Tem ferramenta que olha as características estruturais, que é o que a gente chama de aptidão, é o caso que o PI faz, e ele também vê as características, como eu estou me adaptando ao ambiente, que a gente chama de situacional.
Tá? Quanto mais o situacional está parecido com o meu estrutural, ou seja, quanto menos eu estou precisando de atitude, estou fazendo as coisas por aptidão, a tendência é eu me sentir melhor. Tem ferramentas que levantam isso, tem ferramentas que não. Tá? Tem ferramentas que classificam em determinados perfis e tem ferramentas que olham mais a intensidade dos comportamentos. Então tem ferramenta que fala você é o perfil, você tem a característica A ou B. O PI ele mede intensidade. Então, o quanto que eu tenho da característica A ou B. Então, Uhum. não basta eu falar se eu sou extrovertido ou reservado, é o quanto eu sou extrovertido ou quanto eu sou reservado. É como se fosse uma medição contínua. Tá? Então, aí varia um pouco de ferramenta para ferramenta. A característica dele mede desse jeito. E você, Sandro, na sua experiência, isso é importante para quem está na gestão de qualquer negócio. É. Porque aí tem a outra aplicação. A gente estava conversando agora há pouco, o autoconhecimento, o relacionamento, que já passa a ser uma coisa importante para o gestor. Então, se você está me contratando, é muito importante você conhecer meu perfil. Tá? Tem a questão de você me colocar na posição que eu tenho características comportamentais para desempenhar bem. Tá? E tem aí uma derivada do relacionamento você como gestor meu, a tendência é você me motivar da forma como você gosta de ser motivado. É você delegar as tarefas para mim da forma como você gosta que deleguem para você. Isso é natural das pessoas. As pessoas não fazem isso com a menor má intenção. Só que não funciona, a menos que eu tiver um perfil muito parecido com você. Então pode ser que você goste de uma delegação que seja mais genérica. Olha, eu quero que o cara me conte o que ele precisa, quero que o meu líder me fale qual é a meta, e eu vou trabalhar para resolver isso. Mas talvez não funcione para mim. Talvez eu queira alguma coisa mais detalhada, mais mastigada, com acompanhamento mais próximo. O bom líder, ele tem que delegar, comunicar e motivar de acordo com o perfil do liderado e não do perfil dele. E aí, de novo, Estevam, isso era importante no passado, hoje muito mais. Porque a gente vê que as pessoas hoje têm uma influência de eu trabalhar numa função que eu não tenho as características, mas tem uma influência muito grande no engajamento das pessoas, que é um outro tema que a gente atua muito na arquitetura humana, de acordo com o meu líder. Eu gosto do meu líder, ele sabe me tratar bem. Então, uma outra coisa importante é você conhecer o meu perfil como liderado e você saber motivar, você saber comunicar adequadamente. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa com um perfil bem mais dominante, que gosta de desafio, gosta de liderar, a melhor maneira de motivar essa pessoa é falar: olha, Estevam, tem uma meta muito difícil pra gente alcançar, nunca ninguém conseguiu. Puta, conto com você é o cara capaz. Vamos fazer isso junto? Pra você, talvez pro seu perfil seja excelente. Se eu sou uma pessoa mais harmônica, esse discurso não cola, esse discurso pode assustar. Afastar. É. Afastar, assustar, o cara fica em pânico. Então, se você fosse uma pessoa com um perfil mais intenso e harmônico, falar: Estevam, nós temos um desafio. Ele não é um desafio simples, mas nós dois juntos, trabalhando junto, eu acho que nós temos chances de enfrentar esse desafio. Você pode contar comigo sempre. Você pode entrar na minha porta, todas as decisões nós vamos compartilhar. Eu confio na tua dedicação para essa empresa, eu confio na tua lealdade e nós vamos atuar junto como equipe para trabalhar nisso. Não se preocupe, você nunca vai ficar sozinho nesse desafio. É um outro Não, discurso. e é muito interessante que é uma quebra de paradigma, porque pô, eu tô há 20 e tantos anos fazendo projetos e consultorias e tudo mais, né? E trabalhando com empresas. Sempre aquela, eu sou o líder carismático, eu sou o líder, não importa o tipo de líder que você é. Você, como líder, agora você tem que se adaptar É claro. para melhor liderar os seus liderados de acordo com o perfil dos liderados e isso não aí. do líder, né? Exatamente. Essa mudança de paradigma poucos percebem, mas é exatamente o que você falou. O que às vezes o pessoal pergunta pra gente, você fala: mas eu tenho uma equipe de 10 liderados. Dentro da ferramenta PI, a gente tem análises de times, que é diferente do meu perfil ou seu. Imagina que nós temos mais 8 pessoas na nossa equipe. É como se fosse olhar um esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete. Então eu vou olhar qual é a tendência do nosso time. Quando eu boto os 10 em campo, como é que a gente atua? E é óbvio que para as atividades todas de liderança, que são mais gerais, você vai aproveitar o estilo do time. Mas no dia a dia, para um feedback, para definição de uma missão, de uma meta, aí você tem que olhar cada um individualmente. Mas você simplesmente replicar o que é bom pra você, pro time ou para as pessoas individualmente, raramente vai dar certo. E tem algum, por exemplo, tem algum perfil ideal para CEO? Tem algum perfil ideal para empresário? Ou não existe isso? A gente fez um estudo alguns anos atrás, quais os perfis mais comuns, Mais comuns. Não tá? ideais, mas Não mais ideais. comuns. E aí, eu vou te contar o resultado, mas a gente tem percebido que é um dos pontos mais importantes, tem tido uma mudança muito intensa nas relações de trabalho nos últimos anos, tá? Já era intensa na década passada e depois da pandemia isso aumentou mais ainda, e a gente pode até O que discutir isso. mudou? Eu acho assim, ó, tem muita coisa que a gente sempre tem uma preocupação na arquitetura humana de separar o que parece ser um modismo do que parece ser uma tendência. Isso é muito Uhum, importante, porque tal como marketing, como TI, recursos humanos tem muito modismo, tá? sim. E quando que a gente
trata alguma coisa não como um modismo, parece ser estrutural. Quando parece ser uma tendência que atende a liderança, o sócio, o dono da organização e também atende bem o colaborador. Perfeito. Quando eu tenho uma tendência que atende só a liderança da organização, provavelmente não vai pegar, as pessoas não vão tolerar. Mas também, às vezes, eu tenho algumas coisas que parecem ser uma tendência que é só para o colaborador, não vai ter jeito, porque não para em pé o negócio. A empresa também precisa ter os resultados. Então, tem algumas coisas que a gente percebe que, de alguma maneira, elas equilibram essas duas. Posso citar algumas para você. Uma delas, a gente nota, e aí não é só no Brasil, em todo lugar, uma escassez de talentos. E aqui eu tô falando talento no sentido daquela pessoa que, de fato, tem uma performance diferenciada. Ela entra e ela vai fazer diferença. Não interessa o nível hierárquico, Em qualquer área. em qualquer área, tá? Eu tenho clientes de agro, eu tenho clientes de tecnologia, eu tenho clientes de indústria, tenho clientes de serviço no Nordeste, aqui no Norte, no Sul, de 5 funcionários, de 40 mil funcionários. É impressionante quando eu vou conversar com os líderes da empresa, CEO, dono, presidente, não interessa, é, o discurso é sempre o mesmo. Como tá difícil achar gente. E aí é de uma empresa que às vezes é um restaurante, que ele precisa de garçom. Tava conversando esses dias com um cliente nosso, ele tava falando como tava difícil. E aí você vai falar no outro cara, com outra pessoa, ele fala, "Pô, como tá difícil eu conseguir um diretor de TI." Sim. Então, assim, independente do nível, é um desafio. E não é um desafio só no Brasil. Acho até que nós estamos num momento que tá faltando mão de obra em geral. Mas quando a gente pensa em talentos, é mais difícil, porque o talento é uma questão técnica de conhecimento, que a gente sabe que o Brasil tem problema, mas também envolve a parte de valores, a parte de comportamento, de aderência à cultura organizacional. Então, esse parece ser um desafio que não é um desafio que vai ser resolvido rapidamente. Tá? E é um desafio mundial. Você vê até as imigrações seletivas que estão tendo para fora. Então, você vê, quando a gente tem um bom profissional de TI, você não concorre com a outra empresa de tecnologia, você concorre com uma empresa do Vale do Silício que leva ele para lá para ganhar US$ 5.000 como analista. Sim. Porque falta mão de obra boa de TI nos Estados Unidos também. Tá? O ano passado eu fui fazer um curso no Vale do Silício e todos falavam a mesma coisa. A gente trabalha com turnaround, reestruturação de empresas, tá faltando gente. Então, Tem vaga sobrando. isso aí. Tá? Então, isso não parece ser modismo, isso é Agora, horrível. o que eu tenho sentido também, sendo mais dificuldade, não é tanto no hard skill, não é tanto na formação técnica. Porque isso a gente ensina rápido, né? Relativamente rápido. É no comportamento, é É, na parte comportamental. É na pessoa que, pô, segura o rojão no projeto, é na pessoa que sabe se comunicar com o sócio e também sabe se comunicar com o chão de fábrica, é uma pessoa que não explode, é uma pessoa que, por outro lado, a que não, o oposto a que não explode é uma pessoa que não que não fica inerte, sem fazer nada. Então, achar o soft skill ideal, a pessoa com um conjunto de soft skills ideal para a reestruturação, e eu imagino que para todas as áreas, tá cada vez mais é. desafiador, né? Você tem toda a razão, soft skills é um desafio. No hard skills tem uma parte que a gente ensina, igual você falou, leva um pouco mais ou menos de tempo, você ensina. Então, analisar um balanço, puta, leva tempo, mas você ensina. Agora, a gente também sente, o que os clientes têm reclamado é que às vezes tem uma parte de hard skill estrutural, conhecimento bom de línguas, até para poder falar, pensamento sistêmico, análise lógica, pensamento crítico, que também falta. E esse não é Uhum. tão simples você Exato, acertar. exato. Ele é como se fosse uma base para o resto. Ele é o hardware para você colocar o software, que é o Sim. resto. Então, Acho que é, essa formação em engenharia ajuda bastante nisso, né? tá? Então, e também tem essa parte, tá? Então, escassez de mão de obra. A notícia boa é que falta para mim, falta para meus concorrentes, falta para você, falta para os concorrentes, falta para as pessoas que estão assistindo, para as empresas delas, mas falta para os concorrentes. Quem souber lidar melhor com isso, vai sair na frente, tá? Porque não é um problema único que afeta só uma empresa, mas é um desafio grande. E você acha que, por exemplo, para reter mais talentos, você ter essas ferramentas e entender o teu colaborador é fundamental, É porque você dá fundamental. propósito para ele trabalhar na sua empresa. Isso é na minha visão, o maior desafio, depois eu volto nessas tendências, mas na minha visão, o maior desafio da área de recursos humanos, de gestão de pessoas em geral, tá? Porque o líder imediato faz muito do papel de gestão de pessoas, não é só a área, tá? No médio e longo prazo é como é que eu consigo atrair talentos, selecionar adequadamente os meus talentos e de alguma maneira eu conseguir engajá-los para que eles queiram ficar no maior tempo possível na empresa e oferecer e de fato entregar o resultado de acordo com o potencial deles. Se você pegar e resumir isso, isso é uma missão de uma área de recursos humanos, ajudar a organização a fazer isso. Não é que é missão única dela, mas como é que eu preparo minha liderança para isso? Como é que eu preparo a cultura da minha organização para isso? Porque esse pipeline de talentos é o que vai fazer diferença no longo prazo. Tá? Então, esse para mim é um dos pontos principais e eu não acho que isso vai melhorar em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tá? É um Uhum. desafio de médio e longo prazo. Tá? Um segundo ponto que é importante, que me parece muito importante, é a questão da mudança que as pessoas têm em relação ao trabalho, que tem sido uma tendência geracional.
tá? Tem um professor da Universidade de Stanford que chama Gary Bowles. Ele tem um modelo que, o dia que ele fez, fui numa palestra dele, ficou muito claro para mim. Ele fala o seguinte: olha, para quem tem mais de 40 anos, e aí é óbvio que eu tô falando de tendência, então tem pessoas que são diferentes em cada geração. A tendência é que as pessoas tinham uma relação com o trabalho que era uma relação mais estanque. Em que sentido? Você vai trabalhar porque você quer, claro, melhorar, crescer na carreira, receber seu salário, ser remunerado e pagar suas contas. No momento em que você queria se divertir, você ia encontrar sua família, seus amigos. Se você se dá bem com o pessoal do trabalho, você vai marcar um happy hour. Tá? Mas era separado do trabalho. E quando você queria aprender, é óbvio que tem coisa que eu aprendo no trabalho. Mas você, dependendo do teu nível, você ia fazer um curso no Senai, ou você ia fazer um MBA, ou ia fazer uma especialização, um mestrado, um curso de inglês. Ou seja, a visão que as pessoas tinham de Tinham trabalho caixinhas, né? era mais estanque entre trabalho, lazer e aprendizado. Com o tempo, e aí não estou julgando se isso é positivo ou negativo, é a gente entender e se adaptar, as pessoas têm essa visão muito mais misturada. Então a expectativa que eu tenho, uma geração mais nova, e obviamente, à medida que as gerações mais novas fazem isso, influenciam as demais, é que eu vou chegar no trabalho, ele vai ser onde eu vou ganhar dinheiro, onde eu vou trabalhar, mas é onde eu vou encontrar bons amigos, eu vou me divertir, e aonde eu vou ter um aprendizado muito maior para a vida inteira, não só para a atividade que eu estou fazendo. Tá? E aí, Estevam, isso tem uma derivada clara para o papel do líder. Por quê? A expectativa que você tinha de um bom líder há 25, 30 anos atrás, que era bastava ser um cara honesto, que deixa claro para você as coisas que você precisa fazer, te trata com educação e respeito. Isso era um bom líder. Hoje, além disso, você espera que ele vai ser seu brother, seu amigo. Putz, tô com um problema com a minha namorada, Estevam. Putz, você pode me ajudar? O que, que você acha? Aconteceu isso? Cara, tô com um problema muito sério em casa, minha mãe tá doente. A expectativa que a pessoa tem, como o lazer e como o aprendizado se mistura, ele espera que o líder vai ser um amigo dele e que o líder vai ser um mentor dele pra vida, não só pro trabalho. Tá? E de novo, não tô entrando no mérito se isso é certo ou errado, mas isso parece ser claramente uma tendência, porque isso começa de geração para geração e vai intensificando. A gente percebe isso na geração Y, o pessoal aí de 27 a 42, 43 anos, e mais intenso na geração Z, que já tá no mercado de trabalho, 27, 28 para baixo. Então, essa mudança na relação do trabalho, que tem uma derivada clara para o papel da liderança, parece ser uma segunda tendência importante. E para quem está liderando pessoas ou para quem está pensando, né, em viradas de mesa em empresas, tem que entender como fazer isso, né? Existem cursos? Dá para aprender isso num curso? Como é que se aprende a liderar? Não só com a ferramenta, mas porque pelo que você está falando, né? E eu também venho percebendo, você tem que ser coach, você tem que ser mentor, você tem que ser psicólogo. Além de tudo, você tem que ter a parte técnica. A gente cada vez mais está desenvolvendo treinamentos para os líderes desse ponto, porque isso você não aprende, nem hoje nas universidades. Até porque esse modelo, para mim foi muito interessante o dia que eu vi a apresentação do Gary Bowles, porque era algo para mim que claramente tinha mudado a relação do trabalho, mas eu não conseguia modelar de uma forma clara. A hora que eu vi ele falando, putz, genial, é exatamente isso. Ele tem um livro que chama The Next Rules of Work, que ele aborda essa questão. Outra mudança que eu vejo, Sandro, um parênteses aqui, é é a questão da fonte de renda. Antes, eu tinha no meu emprego a minha única fonte de renda. Aí pensem, né? Quem está empregado. Poxa, se você tem uma empresa, você não vai querer ter um cliente só. Uhum. Se você é um CLT ou mesmo um PJ que está trabalhando para uma empresa, você está confiando numa única fonte de renda que é o teu empregador. Se o teu empregador quebra ou te demite, você tá lá, de repente, com zero renda. Uhum. Então, qual que é a minha recomendação para todo mundo aqui? Não é ter dois empregos ou fazer sacanagem de, durante o seu trabalho, fazer outras coisas, mas é buscar novas habilidades e também, talvez, um trabalho extra, que te dê uma remuneração extra, que às vezes não tem nada a ver com o que você faz, mas que vai te dar uma certa estabilidade, caso você precise num determinado momento de crise, por exemplo. Né? Perfeito. Na verdade, você introduziu a terceira grande tendência. Então, a gente falou da questão da escassez de talentos, a gente falou da mudança na relação do trabalho com liderança, e a terceira tem uma tendência de flexibilidade no vínculo trabalhista com as pessoas, tá? E você pode imaginar de várias maneiras. Vai desde do modelo de contratação, onde às vezes é uma contratação mais informal, tá? CLT, PJ, fora do Brasil isso é muito comum. Vai desde o vínculo
de localização, a gente vê o trabalho híbrido, o trabalho home office, pessoas que trabalham em outros países, mas atendem a mesma empresa. Vai do número de empresas que eu trabalho, ou de clientes, stakeholders que eu atendo, que foi o exemplo que você passou, ou vai até mesmo de horário, porque às vezes se o cara trabalha na Austrália, aqui ele tá na área de TI, ele não consegue fazer o mesmo horário que o líder dele que está no Brasil. Sim. Tá? Então, é uma outra tendência. E essa tendência tem um impacto claro no que você perguntou para mim aquela hora. Você falou, Luciano, como que eu mantenho uma pessoa engajada? Obviamente, é mais desafiador eu engajar alguém que não está na mesma região, que não trabalha no mesmo horário, que tem um vínculo menor com a empresa, que trabalha para várias empresas. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil para nós, para os nossos concorrentes, para todo mundo. Quem conseguir enfrentar esse desafio da melhor maneira vai ter uma vantagem competitiva significativa. Mas é fato. É um terceiro ponto, esse que você abordou. E acho improvável que isso vai ter uma reversão. Pode ter pontualmente num país, dependendo do que os legisladores acham, mas é uma tendência de médio e longo prazo na nossa visão. Tá? Algumas outras tendências que se somam a essa, que são importantes, têm relação com essa. A gente percebe que o trabalho de colaboração, ou seja, o trabalho menos hierárquico, menos encaixotadinho, também é uma tendência. Até porque isso atende o que as novas gerações esperam, mas de certa maneira, quando é bem feito, atende muito bem o dono da empresa, o CEO, a liderança da organização. Porque tem vários exemplos claros de que um trabalho de colaboração, ele gera mais flexibilidade, mais inovação, mais rapidez. À medida que, por exemplo, eu tenho um trabalho mais flexível, imagina, eu posso ser, por exemplo, um analista financeiro, tenho o meu líder, mas eu estou fazendo um projeto com você, que é de uma outra área, tá? Que você não é o meu líder hierárquico. Mas imagina a importância de você me conhecer rapidamente, porque o nosso projeto dura 3 meses. Imagina você conhecer o meu perfil e me motivar. Porque eu não trabalho para você, não é você que vai definir. Mas você vai ter que me pegar por pouco tempo, talvez 4 horas por semana, e conseguir fazer com que eu tenha resultado. Isso é uma tendência. Esse modelo de trabalho mais colaborativo, menos hierárquico, na nossa visão, é uma tendência clara. Tá? Outra coisa que nos parece uma tendência: as pessoas não têm hoje uma vontade de permanecer nas mesmas organizações por longo prazo. Tá? Meu pai trabalhou na mesma empresa por 35 anos. Ele entrou na mesma empresa, saiu aposentado. Hoje é muito incomum isso acontecer. A gente não acha que isso vai voltar. Então, a necessidade de conhecer muito bem a pessoa na hora que ela entra, entender bem as capacidades que ela tem, é fundamental para que a curva de aprendizado dela seja agilizada. E ela vai e também se mantendo ela motivada ao Com longo da mais carreira tempo. dela mais tempo. O mais tempo não vai ser 35 anos, como meu pai, mas eu consigo manter ele, às vezes, por 2, por 3 anos. Tá? Obviamente, se eu souber também trazer desafios novos e áreas novas para ele dentro da organização, eu também tenho uma tendência de manter mais ele. Se eu deixar ele na mesma coisa, mais difícil. Tá? Então, essa pra gente também parece ser uma outra tendência. E a última, a sexta, hoje tem um ambiente de transparência entre o que acontece na organização para fora e no mercado maior que não nos parece ser algo que vai voltar atrás. Então, dependendo de alguma prática, de alguma cultura que a sua organização tenha, isso pode trazer um impacto de imagem para a organização muito ruim. Você vê casos que as pessoas vão na rede social e falam: olha, em tal organização eles falam isso, mas fazem isso que é totalmente diferente. Isso acaba tendo um impacto na tua capacidade, inclusive, de atrair talentos e, às vezes, até na posição de marketing da empresa. Como a empresa é enxergada no mercado, tudo isso tem impactos enormes. Não, é um negócio interessante, é vivendo e aprendendo. Eu tava com um cliente, né? E aí tinha um prestador de serviço que não trabalhava, não era meu funcionário nem nada disso. Ele era um prestador de serviço, de uma securitizadora. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, você tem que fazer isso até tal data, porque eu preciso entregar. Ele falou, cara, e ele é bem mais novo do que eu. Ele falou, cara, eu não tenho que fazer nada. Aliás, eu não quero mais trabalhar com você. E desligou. E assim, eu liguei pro chefe dele e expliquei a situação. Ele falou, meu, a gente tem que, né, ser educado e aprender a lidar com essa nova geração. Então, assim, não adianta carteirada mais. Não adianta chegar com o pé na porta achando que é dono da razão. Isso não funciona mais. Então, e aí todas essas mudanças foram uma coisa que me motivaram há 10 anos atrás, quando meu sócio propôs juntar a empresa de processos com a parte de pessoas, de assumir. E é um assunto que me encanta tanto por essa questão estratégica, que passou alguns anos, inclusive, parei de atuar nessa outra área, que era a minha origem, a minha formação, porque eu acho que tem uma oportunidade enorme, de fato, em atuar nessa parte de gestão de pessoas. Você vê que o nível de preocupação que os empresários, que os CEOs hoje têm com esse assunto é enorme. E eu também tenho a impressão, Estevam, que as áreas de recursos humanos estão aprendendo a lidar com isso. Porque recursos humanos antes era muito pessoa, era muito salário, era a parte de Departamento remuneração, pessoal, isso. departamento pessoal, folha e recrutamento. Mas essa parte toda de cultura e motivação das pessoas era bastante É isso renegada, aí. né?
parte a gente atua muito nessa parte, comportamento, cultura e engajamento. Essa parte é muito mais desafiadora, tá? E aí eu acho que as áreas estão aprendendo a lidar com isso, tá? Como é que eu ajudo a organização? Porque no fundo, se você olhar, um papel importante de recursos humanos quando eu penso na organização, é eu conseguir fazer com que a organização transforme a estratégia dela em resultado através das pessoas, porque vai passar por isso. Mesmo que eu seja uma empresa, uma siderúrgica, que a parte de capital de investido de máquinas seja muito importante, alguém compra essas máquinas, alguém faz a manutenção, alguém produz, não tem jeito. Sempre vai ter um ser humano interagindo com o outro. Exatamente. Então eu acho que a área de recursos humanos está aprendendo a trabalhar com isso, e eu acho que é uma área que tem muita oportunidade. Por isso que eu até acabei, eu tinha um gosto inicial por trabalhar nisso, mas acabei redirecionando para esse lado, porque eu acho que é um lado encantador. E esse lado de recursos humanos, de motivar, gerenciar, talvez até treinar os líderes, porque antes a gente falava recursos humanos, de novo, né, voltando, mas ficava meio assim, pô, recursos humanos é uma área meio que a parte da empresa, o pessoal que, pô, trabalha menos, entre aspas, né, porque Uhum. trabalha bastante também. Mas agora, trazer para o recursos humanos essa responsabilidade também é uma mudança de jogo, né? É, Porque você traz profissionais até diferentes, né, é do que isso você aí. tinha antigamente. Tem que formar a pessoa que trabalha com recursos humanos para que ela seja apta a treinar as pessoas que são líderes para que eles consigam, então, tirar o É melhor das isso aí. pessoas da organização. É isso aí. Você continua tendo a parte de departamento pessoal, tá? Mas tem uma parte que a gente chama de desenvolvimento organizacional que aborda isso que você falou, como é que eu apoio o meu líder, como é que eu ajudo na seleção das pessoas, como é que eu ajudo na cultura da organização, como é que eu entendo a estratégia da organização, porque queira ou não, tem que sempre lembrar, a área de recursos humanos, como a área financeira, como a área de tecnologia, é uma prestadora de serviço interno. Então, não adianta eu ter a minha agenda. A minha agenda tem que ser a agenda que ajuda a organização. Obviamente, se a organização tem uma visão que não está condizente com o interesse dos colaboradores, igual eu falei para você, não para em pé. Mas também eu não posso olhar nenhum lado ou outro, eu tenho que saber mediar os interesses das duas partes, tá? E também essa mudança significa que profissionais de desenvolvimento organizacional têm que ter uma visão estratégica melhor. Eles têm que ter um pensamento sistêmico cada vez mais desenvolvido, conhecimento na parte estatística de People Analytics, que eles usam. Nos Estados Unidos é um tema muito comum, porque você tem que começar a tratar as coisas com mais cuidado, com mais números. Tá? E tem que ter, ao mesmo é engraçado que parece contraditório, mas ao mesmo tempo um cuidado muito grande com as pessoas, mas um cuidado muito grande também com o acionista, com o dono, de entender as duas partes e contribuir como negócio. Você tem que fazer em gestão de turnaround, a gente chama de managing up, né, a gestão para cima, que eu tenho que falar com o acionista e CEO, Exatamente. conselho, e o managing down, que é diretoria, presidência, e o time como um todo, né? Para cada um é uma comunicação diferente, é uma motivação diferente. Mas, pô, em turnaround, principalmente, a empresa está indo mal. Pois é. Cada um tem um interesse ali, fica exacerbado. As diferenças ficam bastante nítidas, Em né? momento de crise, todas essas diferenças ficam muito mais desafiadoras. Ô, Sandro, tinha feito aquela pergunta no começo. Tem um perfil mais comum do executivo, líder, do Tá. CEO, do dono da empresa? O que você observa? Então, no estudo que a gente fez alguns anos atrás, ele até foi capa de uma revista de negócios, a gente pegou mais ou menos uns 300 CEOs no Brasil de clientes nossos, obviamente tem o nome deles, e foi avaliar o perfil deles. O que a gente percebe que, em geral, eles são pessoas que têm uma característica de ser mais dominantes do que harmônicos. O que significa eles serem dominantes? Eles são mais analíticos, são mais críticos, às vezes um pouco mais impositivos, gostam mais de liderar, gostam mais de impactar as pessoas, os eventos. Tá? É bem maior o percentual de líderes assim, bem mais do que na população. É, um pouco mais extrovertidos que reservados, não era um percentual muito grande, eles tendiam mais de gostar de liderar as pessoas, de conversar com as pessoas, um pouco vem desse nós associamos até a imagem que você falou do líder um pouco mais carismático. A grande maioria deles, o PI mede se a pessoa é um pouco mais paciente ou impaciente, a maior parte deles impaciente, bota pressão, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tem muita facilidade para ouvir, tá? Gosta que as coisas saiam rápidas, não gostam não são monotarefeiros, não gostam de rotina, tá? E uma grande diferença em relação à população brasileira é que a maior parte deles eram o que a gente chama de informal no PI. O que quer dizer informal? A pessoa mais formal no PI é a pessoa que, quando ela erra, ela se sente muito mal. E não quer dizer que o erro dela é o erro da sociedade, é o erro na cabeça dela, tá? Com isso, o que ela tende a fazer? Ela tende a ser mais perfeccionista, mais resistente à mudança, gosta das coisas mais planejadas, mais centralizadora quando é líder. A maior parte da população brasileira é assim.
tá? Os líderes era o contrário, a maior parte é o que a gente chama de informal, que não é que ele gosta de errar, mas trata o erro, não gosta de errar, mas ele trata o erro com naturalidade. Então, errou, te vira a página, vamos para a próxima. Então, ele é mais tolerante ao risco, ele descentraliza mais, ele aceita mais a mudança, ele testa mais, às vezes um pouco mais rebelde, não se conforma em fazer alguma coisa simplesmente porque sempre foi feito assim. Então, na época, essas características aconteceram. Eu quero ver se a gente consegue refazer esse estudo daqui a uns anos, mas hoje é um pouco mais complexo montar esses estudos, porque você tem que ter uma série de autorizações da Geral de Proteção de Dados, tá? Sim. Talvez algumas coisas tenham mudado. E para empreendedor tem algum estudo? A gente tem observações, tá? Não igual esse que foi um estudo publicado em revista, mas a maior parte dos empreendedores tem a característica clara de serem mais dominantes, e aí não é regra, é tendência, e bem mais informais pelo risco que você envolve. Então, Uhum. assim, em geral, para empreender, eu tenho que saber que raramente eu vou acertar logo a primeira vez. Assim, a literatura mostra, os empreendedores de sucesso. Você tem que saber conviver com o erro, vira a página, vai para a próxima. Tem que conviver com o risco. Então, essa característica é muito comum nos empreendedores. Ô, Sandro, e fala uma coisa, e nessa sua jornada ali você já está quase há 20 anos, né, fazendo isso. Uhum. Tem algum caso emblemático que você tenha usado essas ferramentas para virar a mesa de alguma empresa? Eu acho que tem 2 casos que eu acho interessante compartilhar com você. O primeiro caso foi a gente não atua necessariamente como turnaround inteiro, mas a gente tem parceiros que nos convidam, tá. Teve uma situação que a gente tinha 2 empresas de asfalto muito grandes do Brasil, que elas queriam fazer uma fusão. Elas não estavam em condições de estresse, elas eram saudáveis, 2 das maiores. E a empresa que era responsável por essa fusão, ela nos convidou para avaliar as lideranças, a cultura das organizações. Era um pedaço do trabalho. E quando a gente fez entrevistas, levantou o perfil das pessoas, fez uma pesquisa de como que prioridades que eles imaginavam que era para cada organização, a gente percebeu com os 20 principais líderes de cada uma, 20 e poucos principais líderes, que eram muito diferentes do ponto de vista cultural, mas muito diferentes, tá? Uma empresa era uma empresa muito mais consensual, muito preocupada com as pessoas, como é que as pessoas iam se sentir, as decisões eram mais, evitavam mais risco, eram mais agradáveis na comunicação, ouviam mais, demoravam um pouco mais para decidir. A outra empresa era extremamente oposto. Era absolutamente focada em resultado, tudo era número, era execução. Os líderes tinham uma comunicação muito direta, não ouviam muito, definiam claramente o que tinha que ser feito, tomavam decisões mais de risco individualmente. Quando a gente terminou a análise, eu lembro que antes da gente apresentar todos os líderes, a gente falou: olha, vamos conversar com o principal líder de cada uma das organizações. E a gente chamou os dois e a gente falou assim: olha, a gente queria primeiro dividir com vocês o diagnóstico, porque não é que não vai dar certo, que a gente não tem condição. É difícil em relação a pessoas, não dá pra você falar não vai dar certo. Mas pela nossa experiência, é bem desafiador o casamento de vocês, tá? Porque vocês têm características muito opostas. Assim, vai exigir uma vontade muito grande, uma tolerância e uma maturidade muito grande das duas partes. E as duas partes não são só vocês, porque vocês não vão tomar todas as decisões. As duas empresas juntas iam faturar, na época, mais de R$ 2 bilhões. Empresas grandes. Vai exigir que vocês trabalhem com as lideranças para atuar nisso. E estava num momento de muita felicidade entre eles, porque eles viram que do ponto de vista financeiro tinha muito sentido, tinha uma série de sinergias das empresas, eles iam ganhar, sabe? Tudo parecia maravilhoso. Eu falei, não se preocupe, isso vai dar certo. Tá bom, apresentou. Passou um mês, eu lembro que a consultoria responsável pela aquisição falou, Sandro, obrigado, não deu certo. Bem que você falou, a gente não acreditava que eles iam brigar porque tudo era muito positivo. O que acontece, Estevam, é que por mais que eu vou ter sinergias importantes, em algum momento eu tenho um gerente de contabilidade de uma e de outra, eu tenho que decidir quem fica. E um vai falar, o seu não fica, porque o seu é muito mole, o seu fica preocupado com as pessoas e não olha o número. O outro fala, não, o seu é um grosso, o seu só pensa em número e não olha para as pessoas. E aí, de alguma maneira, a execução, por mais que eu tenha essa energia financeira, jurídica, de marketing, comercial, algum momento passa pelas pessoas. Mas é exatamente o que eu falo no turnaround. Você faz business plan e fala que vai conseguir economizar X% de margem de contribuição, melhorar a margem de contribuição. Aí você chega lá no chão de fábrica, o cara simplesmente não quer fazer. É, Não faz, não performa, não é, tem a eficiência. Ou o gerente não tá nem aí porque tá procurando isso aí. outro emprego, né? É. É comum isso. Isso. E aí pensa, nesse caso, é ainda um nível diferente do seu, porque não é que eles não querem, eles têm visões do mundo diferentes. Eu falo um idioma, você fala outro, não São consigo te crenças entender. diferentes e valores, É, né? crenças diferentes. Ele não tá fazendo porque ele não quer, os dois queriam o bem da empresa, mas a forma como eu enxergo que é o bem da empresa é muito diferente do outro lado. Então, ali foi um caso muito interessante, porque tudo funcionava, eles nem estavam num estresse financeiro. É que eles se tornariam a maior do Brasil,
com uma sinergia fantástica, com uma margem fantástica, mas a parte cultural inviabilizou, Uhum, tá? uhum. E eu lembro que o pessoal tratava isso bem de maneira secundária, mas ela acaba contaminando o resto, não tem Ah, jeito. quando eu fui head global de M&A da Atento, a gente Hum, comprava startups. E a cultura era totalmente diferente. Era uma incumbente gigante que vendia posições de atendimento, tendo que agora, tendo não, né? Precisando, né, das startups ali que vendiam eficiência. E a área comercial não queria vender eficiência, porque eles ganhavam remuneração sobre receita. Eficiência não uhum, é receita, eficiência é margem. Foi um trabalho desafiador. Tivemos que mudar toda a parte de remuneração da equipe comercial toda para aí sim conseguir 100%. absorver essas É isso startups. aí. Mas imagina que a decisão era de vocês. Imagina se dividir com outra pessoa que tinha visão Exato. totalmente diferente de você. E eles eram muito próximos de tamanho, tá? Então esse foi um caso que nos chamou muita atenção ligado à fusão. Teve um outro caso que não chegou a ser um turnaround, mas foi um caso muito interessante. Há uns 5 anos atrás, um escritório de advogados aqui em São Paulo nos chamou para começar a fazer um trabalho de cultura e de liderança. E eles atuavam numa área muito diferente. Eles pegavam ativos estressados, tá? E o custo deles era na solução do problema, era num FII de sucesso, que não é comum para a maioria dos escritórios. E eles falavam assim, os dois sócios são brilhantes, e eles falavam, Sandro, a gente tem muita dificuldade de achar advogado para fazer isso. A gente já tentou atuar como um escritório de advocacia tradicional, para a gente não compensa, a gente acha que aí é um mercado que tem muita gente, a gente gosta de atuar desse jeito, mas, sinceramente, a gente não consegue, a gente tem uma pessoa que faz isso bem, tá matando a gente. Até eles brincaram comigo, olha, o ideal era a gente pudesse clonar esse advogado sênior, que é sócio nosso também, mas ele não era fundador, para conduzir o trabalho igual ele conduz. Ele é fantástico. Falei, tá bom, posso conversar? Aí conversei com os principais advogados. A gente mapeou o perfil desse advogado que tinha uma performance fantástica. Ele estava absolutamente invertido do ponto de vista de perfil. Ele realmente ficava como eles queriam, mas ele tinha um perfil totalmente diferente. E aí, na conversa com ele me contando como aquilo trazia um sofrimento pra ele, tá. E aí eu voltei para os e falei: "Olha, ele é fantástico, eu acho o cara fora do comum, mas não sei se ele aguenta muito tempo, porque ele tá fazendo tudo 100% por atitude", tá. Aí a gente começou a fazer o trabalho, passou alguns meses, esse advogado acabou passando por um concurso de juiz, ele tinha muito mais a ver com o perfil dele, ele ia ganhar menos do que lá, mas ele falou: Eu prefiro". E aí eles mesmos falaram: "Nossa, bem que você tinha avisado". E a gente começou a fazer uma mudança na equipe inteira, tá. Um primeiro momento, a gente foi para um perfil que era muito tradicional de um advogado que a gente achava que serviria mais para eles. Não funcionou, teve uma pequena melhora na equipe, mas não funcionou bem. Isso faz uns 5 anos atrás. Depois a gente começou a desenhar um perfil muito baseado nos caras que iam entrando e ia funcionando lá, que é um perfil muito atípico. A gente tem vários escritórios de advogados que são clientes nossos, muito atípico para advogado. É um advogado muito mais voltado para risco, que não é normalmente o que atrai a faculdade para a faculdade de direito, tá? Uhum. E até estava dando uma conversa com ele há 3 semanas atrás, ele falou: "Sandro, quando a gente começou o trabalho, ao final de 2018, eu tinha uma equipe nota 4. E aí eu não tô avaliando as pessoas, é o quanto elas aderentes ao que eu precisava". O nota 4 não quer dizer que a pessoa é ruim, provavelmente fora, talvez alguns já foram viraram sócios, mas porque eles precisavam, era uma equipe nota 4. Ele falou: "A minha equipe hoje é uma equipe 9". Ele falou assim: "A gente melhorou muito a equipe". Então foi um trabalho, e aí nele eles são um escritório que não são de grande porte, então eles pediram pra gente inclusive ajudar nessa parte de desenvolvimento organizacional, porque eles falaram: "Olha, não dá pra contratar um gerente de RH pra isso, tá. Departamento pessoal minha contabilidade faz, não preocupa". Então a gente não precisava ficar o tempo inteiro, mas a gente ajudava eles nessa parte de identificar indicadores de performance em RH de verdade, de trabalhar com a parte de engajamento, entender o que as pessoas achavam importante para se engajar. Porque às vezes o que o pessoal faz, o que eles dão nota baixa, vamos melhorar. Não tem sentido. É a mesma coisa eu falar para você, ó, você acabou de comprar um carro, você não gosta da maçaneta. Necessariamente, a não ser que você for um cara apaixonado por maçaneta, você não vai trocar de carro por causa da maçaneta. O problema é o que você não gosta e é importante para você. Se você gosta de potência e você fala, meu carro é travado, aí você pode trocar de carro por causa disso. Sim. Então a gente tem um modelo estatístico para avaliar o que as pessoas acham importante para engajar, tá? A gente foi criando um modelo de seleção de pessoas muito diferente, porque é absolutamente raro no mercado encontrar advogados com perfil igual deles. A gente foi montando um modelo para chegar nessa equipe diferente. Então não chegou a ser um turnaround do ponto de vista financeiro, mas eles mudaram, eles cresceram muito com isso. Foi uma transformação da equipe toda do cliente. 90% da equipe Do- não estava em 2018. Agora, você pensa o seguinte, né? Quem trabalha com prestação de serviço, por exemplo, reestruturação de empresas, ou qualquer outro tipo de serviço, advogado, como você falou, você tem a capacidade de entender como o seu cliente
gosta de ser liderado, ou como seu cliente vai melhor aceitar as sugestões, é muito importante para você conseguir Sim, promover a mudança que você precisa. Para a gente trabalhar com turnaround é fundamental. Se eu conseguir rodar o PI em todos os sócios das empresas que eles nos contratam, a relação com aquele sócio é muito melhor. é, Às vezes o sócio não quer um PowerPoint de 150 páginas. Às vezes o sócio quer um bate-papo. é isso. Ou às vezes o sócio quer um PowerPoint de 150 páginas e não quer olhar para sua cara porque É ele isso. não tem paciência, né? Mas ele quer ler um report porque ele se sente mais confortável. Tem gente que se sente confortável pegando, tateando as folhas de uma apresentação porque tangibiliza o que ele está pagando. Mas o caixa dele tá caindo, ele não tá conseguindo linhas de crédito, mas ele tá vendo a apresentação. E tem gente que não, pô, não quero nem saber o que você tá fazendo. Me traz Exatamente. resultado. E entender isso é muito importante. Hoje mesmo a gente está fazendo um trabalho, eu tô com uma das minhas sócias numa empresa que está passando por turnaround e eles pediram, olha, vamos, a consultoria responsável falou, quero mapear os 30 principais líderes para a gente saber como é que a gente pode ajudar as coisas a serem rápidas. O que que eles são capazes de fazer, o que eles têm dificuldade de fazer, para a gente poder ajudá-los nesse sentido. Ô, Sandro, e para finalizar aqui o bate-papo, virada de mesa, empresas e empresários que estão precisando dar um chacoalhão ali e sair, às vezes, da zona de conforto ou sair de uma crise. Do ponto de vista de recursos humanos, motivação, a gente já falou bastante coisa aqui no programa. Tem algumas dicas chave, assim? Eu acho que tem duas coisas muito importantes, tá? A primeira, para você passar por um processo desse, ou mesmo uma fusão e aquisição, não adianta, a gente tem que olhar com muito carinho a liderança da organização. Entender a liderança, porque 80% do sucesso vai passar por eles. É difícil você ter sucesso num processo desse com os níveis de baixo para cima. Vai envolver a parte de cima e, obviamente, depois você vai ter que ir desdobrando para os demais níveis, tá? E aí é muito importante você entender assim, o quanto que a liderança que eu tenho na organização hoje, pela característica daí, eu não tô falando um perfil, eu tô falando o conjunto deles. Que tipo de estratégia eles são de fato capazes de executar? Tá? Porque estratégias muito diferentes do estilo deles, eles vão aguentar por um período com muito esforço. Tá? E muitas vezes o perfil de uma liderança de uma empresa que está mais num período que eu chamo de manutenção, gestão da rotina, é diferente de uma empresa que precisa fazer uma grande mudança. Tá? Seja via RJ ou não, é diferente. Tá? Então, olhar o perfil da liderança é a coisa mais importante. Essa consultoria que convidou a gente falou assim: olha, eu queria olhar o perfil de alguns. Eu falei: olha, você quer, nem é a parte do nosso serviço que nos traz mais resultado, mas é que vai trazer mais resultado para você. Vamos olhar o perfil dos líderes, porque vai facilitar muito o trabalho de você. Qualquer coisa que a gente olhar para baixo agora não vai ser tão efetivo quanto a isso. Esse é o ponto número um. Ponto número 2 vem daquele comentário que eu fiz com você. A maioria das pessoas no Brasil, elas sofrem mais quando erram. Errado do ponto de vista dela, tá? Então, elas tendem a ser mais reativas, não por mal a qualquer mudança. Quando eu mudo alguma coisa, a chance de eu errar aumenta. Então, elas tendem a ser mais críticas em relação a isso. Então, toda vez que você está fazendo uma mudança, e aí vale para todos os níveis, desde a liderança para todos os níveis, assim, é muito importante o processo de comunicação da mudança. Então, é fundamental que você explique para as pessoas o porquê aquele modelo não era o modelo ideal para o médio e longo prazo. O que que você espera com o modelo novo? Qual é a visão que você tem no modelo novo? Se aquilo vai mudar muito o que as pessoas precisam fazer, elas se sentirem confortáveis de que elas vão adquirir o conhecimento, a habilidade, o comportamento necessário para essa mudança, que aquilo é importante para elas individualmente, tá? Que você tenha um plano mais ou menos delineado para isso com os recursos necessários. Esse é um processo de convencimento que é fundamental. Seja para líder, seja para baixo. Às vezes a gente fala, não, vai fazer. E eu sei que é difícil numa mudança, você passa por isso constantemente, você ter essa clareza. Mas se é difícil para você, imagina para quem tá embaixo. Aí também dá para essas pessoas um ambiente que não puna o erro num processo de mudança, porque vai ter tentativa e erro. E se a liderança punir ou não, se as pessoas não tiverem confiança que não serão punidas, elas não vão agir. É. E geralmente, Estevam, dá trabalho você ter algum delineamento desse plano, com esses 6 pontos que eu te falei, e comunicar. Mas o trabalho de enfrentar as resistências depois é muito maior. A hora que as coisas não andam, você não entende por quê, até você descobrir em que elo da cadeia tem alguém que não está contribuindo, e às vezes a contribuição dele não é eu não gosto do Estevão, eu não consigo, porque eu estou inseguro. A pessoa nem ela sabe direito por causa daquilo. Então, assim, dá um certo trabalho, ter um plano de comunicação da mudança, tá? Às vezes ele não vai ter todos os detalhes, porque você não sabe qual é o detalhe, mas fazer isso dá menos trabalho do que você depois ter que enfrentar os focos de resistência que às vezes quase inviabiliza o sucesso, seja numa mudança, seja numa fusão, alguma coisa assim. Perfeito. Sandro, obrigado, viu, pela Eu que sua presença. agradeço.
Espero que tenha conseguido contribuir com as pessoas dividindo aí as experiências. Não, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.